São palavras sábias que nos dão regras de comportamento, ditam até na consciência do homem aquilo que ele deve meditar e pensar. Porque tudo isso, irmãos, diz respeito à nossa estrutura espiritual. Nós temos aí claramente duas naturezas que ambas existem em nós e ambas são trabalhadas, para bem ou para mal no mundo natural. Precisamos do conhecimento. Temos que aprender a falar um idioma. Aprendemos as coisas mínimas, as regras sociais, os sinais de trânsito. Nós temos uma instrução que ela é minimamente necessária para que nós possamos viver. Se eu ando no trânsito, eu tenho que conhecer minimamente as regras de trânsito, e se eu convivo numa sociedade, eu preciso de minimamente falar, ainda que com português muito fraquinhomas. Eu tenho que aprender a me expressar porque eu preciso disso, para conviver essa gama de conhecimentos que estão em nós. Elas servem para a nossa vida terrena e são necessárias. São necessárias agora à nossa vida espiritual, ela também precisa de um conjunto de conhecimentos, e também existem regras de comportamento para essa vida espiritual, para que nossos pés não se desviem, para que a nossa conduta não entre em conflito com o eterno, para que a nossa forma de vida não venha de alguma maneira a ser uma afronta aos céus por que viver. Irmãos, é uma grande guerra. Glória a Jesus. Passar por aqui é uma experiência que não é tão simples assim, porque alguém disse brincando, mas disse com verdade. Você não sai daqui vivo a coisa. É que nós entramos aqui e entramos num campo de grandes provações. Quando éramos pequenos, nossa mãe, nossos pais nos conduziam pela mão. E afinal, tudo que nós conhecíamos estava restrito. Dentro do âmbito de uma casa, era tudo que nós conhecíamos. O horizonte se abriu. Saímos dos termos de nossas casas, o tempo passou, crescemos e vivemos um mundo onde existe uma infinidade de valores sendo disseminados por todos os campos em cada país. As pessoas vivem um jeito diferente. Eles creem que esteja exatamente seguindo o que deve seguir, e cada um no seu canto acha que tem a verdade dele bem guardada, consigo, glória. Deus, aleluia, cada um, cada povo, cada cultura, eles entendem que a verdade está com eles. Defendem isso de unhas e dentes e têm. Isso aí, como fare, não é fácil, porque quando que vai terminar isto? E quando terminar, como vai ficar a situação nossa, dessa nossa outra natureza, desse ser celestial que por aqui anda conosco? Onde que nós vamos terminar nossos dias? Onde vai terminar tudo isso aí? Glória a Deus. Aonde vai estar você quando a sua carreira findar, Deus? Aonde você vai morar? Bom, eu não sei, ou eu sei. Se eu tenho fé, porque muitos se dizem representantes da verdade, tem muitos caminhos que se apresentam como caminhos de solução. São muitos mestres, glória a Deus. Mas tem mestres aí que eles ensinam sempre, mas nunca se vai chegar ao conhecimento da verdade com eles. Porque eles não têm a verdade. Glória a Deus. Eles ensinam caminho, mas o caminho que eles ensinam, o final não é bom. E você que escuta essa pregação aí tão longe e aqui você tão perto, sem glória, qual a segurança que nós temos para passar para quem nos escuta, que nós falamos de um caminho que de fato ele tem a prerrogativa de ser o caminho. Nunca apareceu um mestre na história dos homens cuja natureza revelada foi anunciado com um tempo antecedente que ele nasceria de uma virgem. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Jesus foi único, acerca dele foi dito, uma virgem conceberá e dará luz a um filho, o seu nome será Emanuelória. Emanuel quer dizer Deus, conosco levará sobre si nossas enfermidades, vai sarar nossas doenças, fala, sobre ele que ele abrirá a cadeia aos presos e soltará os cativos, aleluia. E ele falou, assim, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, por isso que ele falava. Não chamem ninguém de mestre, eu sou o único que posso ensinar matérias da eternidade. Glória a Deus. Eu sou mestreória.
Eu conheço tudo que está lá. Em cima, porque eu vim de lá, esses mestres andam só aqui por baixo, e eu vim de cima, eu sei toda a estrutura da glória, aleluia, lá, eu comando tudo, glória a Deus, e tudo que eu falo com vocês está ligado lá em cima. De alguma maneira eu vou trazendo vocês para perto de mim, até que vocês fiquem tão pertoque, vocês sejam parte integrante de mim mesmo. Oh, sabe o que ele falou, Pai? Eu quero que eles sejam um, isso é você sou eu, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Vocês entendem que é uma doutrina diferente, não? É uma filosofia, não é um conjunto de regras religiosas. É uma proposta definitiva de mudança total de natureza. É o seu homem interior, o seu divino tomando a rédea do natural. Glória a Deus. Aleluia. É você acordando para a eternidade. Por isso que está escrito: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Oxalá. Que alguém agora, escutando essa pregação, seja desperto por essa palavra, desperto, acordado. Veja que Deus, aleluia, nesses poucos versos aqui, nós vemos que Salomão, ele não falava para os filósofos, não era para ser colocado aqui como um ditame filosófico, era para a natureza celestial que nós carregamos. Em nós, claro que tem preceitos também do dia a dia, mas sempre tem um vínculo como aquilo que é espiritual. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, provoca. Levanta a ira a vocês. Já aplicaram isso na vida de vocês? Já viram na Escritura como que se aplicou isso aqui na vida de alguém? Me lembro que havia um homem chamado, eu acho que ele era filho de Acabe. Agora eu me esqueci o nome dele. Ele era rei, glória a Deus. Ele caiu da cama e ficou muito mal, só que ele era rei de Israel e conhecia o Deus de Israel, e ele mandou os seus comandados lá a fazer uma consulta a olha. Que coisa, irmãos, foi consultar Abazebube. Glória a Deus, um Deus, que na verdade não é Deus, são espíritos caídos que são deuses falsos. Foi mandar consultar um Deus michuruca se ele ia viver ou ia morrer. Sabe o que aconteceu? Deus falou com Elias, o tesbita. Elias sai de casa, vai encontrar com os mensageiros de Eleó, e saiu encontrar com ele e falou com ele: por acaso é porque não tem Deus em Israel que você está fazendo consulta? A Baal dessa cama que você subiu, você não desce mais. A coisa gravou numa linguagem assim bem simples. Deus ficou bravo, glória a Deus, aleluia. Ao invés dele se humilhar, ele aplacar a ira que é da justiça divina. Ele provocou. O Joris mandou um capitão com 50 soldados. Deus traz esse Elias aqui, está profetizando que eu vou morrer. Arrasta ele aqui quando chegar. Ele estava em cima de um monte. Elias, desce daí, homem de Deus, desce aí. A resposta bruta. Sabe o que aconteceu? Respondeu com ira: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você. 50 soldados, desceu um raio do céu, lá que ninguém sabe como, mas Deus sabe. Queimou aqueles 50 soldados, e o capitão, glória a Deus, era oportuno para aquele rei. Acas já ter pelo menos um pouco de prudência, né? Mandou mais um capitão com mais 50, com a mesma palavra, com o mesmo tom a resposta e de raiva. Homem de Deus, desce daí, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você. Seus 50 soldados, morreu todo mundo. Deus e a casa persistente, glória a Deus, glória a Deus. Será que às vezes nós somos assim também, irmãos? Com Deus, será que às vezes Deus está puxando a orelha da gente? A gente está dando um tapa na mão. Tem hora que Deus está apertando, a gente não percebe que é Ele que está apertando. Vamos ficar atentos, irmãos. A terceira vez chegou um capitão com 50 soldados. A resposta branda, desvio. O homem de Deus, ele ajoelhou. Seja preciosa a teus olhos a minha vida e de meus companheiros, porque tem fogo de Deus aí com você. Tem misericórdia de mim. Meus companheiros, anjo de Deus, falou com ele, pode descer e seguir. Com ele vocês percebem, irmão,
Deus não aceita a ameaça. Viu? Glória a Deus. Tem pessoas falsas. Se Deus não fizer isso para mim, eu não sou crente, mas o céu vai morrer, vai explodir. O céu, nós temos que saber lidar com Deus. Irmãos, saber não ameaça. Deus não sabe por que isso é coisa de criança, já é adulto antes. Abaixa o teu coração. Senhor, se o Senhor não fizer isso para mim, eu fico aqui pedindo até o Senhor ter misericórdia aí. Mexe com ele aí, ele fica com o coração quebrantadoa. Língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia tolice. Senhor, um dia ele falou isso para aqueles fariseus, para aqueles escribas, porque tudo que ele fazia era reprovado. Tudo que ele fazia estava errado. Uma vez ele chegou na sinagoga uma mulher que fazia 38 anos que estava encurvada, e ele ficou com pena dela. Misericórdia, e curou a mulher deusória. Aqueles homens falaram, não pode curar, hoje é sábado. Glória a Deus, não pode curar, hoje é sábado. Quando vocês têm um boi ou um gol, um animal qualquer, um jumento, e ele está com sede no dia de sábado, você desamarra, ele leva ele para tomar água. Eu desamarrei essa mulher da cadeia do inferno. Você está achando ruim? Não. Eu posso fazer bem, irmãos. Ele falou assim, olha, aqui, Quill, vou comparar essa geração. Eu comparo essa geração às crianças que eu falei, sim, eu cantei, eu fiz uma lamentação, ninguém chorou, glória a Deus. E eu cantei uma canção alegre, ninguém cantou comigo, ninguém dançou. Porque eu enviei João Batista, que ele não comia, não bebia, ele comia só gafanhoto e mel silvestre, andava com um pelo de camelo no corpo, não tinha nenhum tipo de alegria social. Ele vi sozinho nos campos e nos desertos. Vocês falaram assim, esse homem tem demônio. Agora veio o filho do homem que come, que bebe, que assenta com os pecadores. É claro, ele assenta com os pecadores, porque ele veio curar os pecadores num consultório médico. Não está escrito assim, todo mundo que tiver saudável, vem cá. Não. Especialidade dele, põe lá a especialidade dele. Ele é ortopedista, é alguém que tem problema, ortopedicose, não tem problema. Não vai no médium para quem tem problema, e ele veio para quem tem problema, mas para quem confessa que tem problema. Se você confessar que você tem problema, Jesus confessa que ele é o seu Salvador, te tira de qualquer situação. Ele te tira quantos alcançaram do Senhor. Esse favor, aqueles homens que estavam do lado do Senhor não encontravam nada, mas aqueles cegos, ercados, mancos, todos eles encontravam a favor do Senhor, porque via nele a esperança. Ele não tem outro N, agora ou nunca é, glória. Ele falou. A sabedoria é justificada pelos seus filhos, ela é adornada, embelezada pelos seus filhos. Glória à sabedoria. Ela é adornada pelos filhos dela, e o irmão e irmã guarda isso todas as vezes que você confessa Jesus com suas obras, com seu jeito de dizer, com sua fé. Você adorna a sabedoria na sua vida, glória, porque você é cheiro de vida lá em cima, e este mundo é cheiro de morte. Aqui embaixo, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Por isso só que quem conhece o Senhor não adianta fazer as coisas escondido. A ninguém viu, será que Deus não viu, escondeu de Deus. Aí eu pensei, isso contra aquela pessoa, mas só eu que sei, eu sei, Deus, glória a Deus. Antes de você pensar, Deus já conhece seu pensamento. Vocês lembram daquele homem lá? Ele era um homem até influente, era um homem até importante. Lá, glória a Deus, ainda que meio odiado pela profissão dele. Zaqueu não é publicano, cobrador de imposto. Ele, quando viu sabendo que Jesus ia passar por lá, a multidão era tanta que aproximou. Não dá para entrar eu sou pequenininho e essa multidão é muito grande. Subiu numa árvore, vou ver, ele vai passar aqui, eu vou ver pelo menos de cima, eu vejo ele. Senhor passava calmamente, parou, voltou-se para ele e falou. Zaqueu, desce daí. Chamou ele pelo nome. Ninguém. Aquela mulher no poço, você lembra a samaritana. Chama teu marido, falei. Não tem marido.
Você não tem mesmo. Você já teve 5 eu ser vivo com um homem que não é seu marido. O que nós podemos esconder do Senhor? Glória não tem jeito, irmão. Se tem mau pensamento ou mau sentimento, só tem um só. Tem um jeito, Senhor, receita. Para mim, um remédio para me sar deste mal. Não tô bom não, eu não tô muito bom. Hoje não me receita alguma coisa aí, glória a Deus, e Cristo te prescreve alguma coisa boa, te sara quem carrega no coração mágoa, inveja, ódio, ciúme. Precisa de uma prescrição médica ou psiquiatra. Não tira de você isso. Ele só atenua os efeitos aqui que tira. Jesus Cristo, pela palavra, ele penetra dentro do seu espírito e te sala desse mal. Ele arranca de você a inveja, arranca, o ciúme arranca, o ódio, arranca isso e não nasce mais glórias ao Senhor por essa palavra. Se você deixar essa palavra penetrar dentro do seu espírito, ela vai se mexer dentro de você e vai arrancar uma coisa ruim. Daí glórias a Jesus. Tem pessoas que estão doentes, morrendo de dor. A dor está na cabeça, toma injeção na veia. O que aconteceu? A cabeça não dói mais, por quê? Não sei, mas o remédio achou aonde estava a dor e tirou ela, assim. É a palavra de Deus, glória. Ela entra em nós pelo ouvido e sai o quê? Está lá dentro do Espírito, é o seu ser celestial, que precisa do Senhor, seu ser eterno, esse ser que ninguém pode trabalhar nele. Você pode ter qualquer tipo de diploma. Você pode pregar na sua parede quantos doutorados você quiser, mas no seu espírito ninguém põe a mão na estrutura do seu caráter espiritual. Não tem mestre que atua a não ser somente um Jesus. Oh, o verdadeiro mestre, esse que vem para mudar a nossa natureza, transformar quem já viu um general começar uma guerra com soldados que não sabem guerrear, glória a Deus, ninguém faria isso não. É verdade, irmãos. Jesus começou uma guerra. Aqui embaixo, nosso Senhor, glória a Deus. O exército dele, acho que até o inimigo ria no princípio. Um pescador briguento que andava com uma espada na cintura. Outro que não sabia nada. Uns homens perdidos, não sabia nadar. Repente a palavra do Senhor foi penetrando, transformando a carta de Pedro, até os teólogos estudaram, falam. Tem pontos difíceis de entender na carta de Pedro. Glórias a Jesus. Tem coisa difícil de entender no seu coração que o inimigo já tentou mapear você e não consegue, porque você é uma carta escrita. Eu, por enigma, essa fé que habita em você. Aí, já tentaram arrancar de você essa fé. Você já passou o processo difícil. Você já passou por decepção difícil, por caminhos difíceis de passar. Você está de pé, como que esse crente chegou até aqui, uma força invisível, um poder santo, esse poder que habita em nós, que nos faz viver a vida eterna dentro da vida terrena. Nós vivemos a eternidade aqui. Nós já provamos da eternidade. Provamos da palavra do dom, provamos da essência de Deus em nós. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não enxerga. Como que pode alguém viver pela fé? Ele não enxerga nada. Moisés andou 40 anos falando para aquele povo. Tem uma pátria, tem uma cidade, tem um país, tem um lugar maravilhoso, cheio de fruto, você já foi lá? Não fui. Como que você tem certeza que Deus falou comigo? Tudo que me basta, Deus falou comigo e temória. E chegou lá, Deus levou ele no monte. De Pisgar, tá lá, Moisés. Eu falei com você, tá lá, nós estamos andando aqui, né, irmãos? Mas tem uma cidade nos esperando, tem um lugar para nós morar, e o Senhor já tá lá esperando cada um de nós e as coisas já estão ficando prontas. Lá em cima já tá tudo arrumado já. Nós vamos para viver com aquele que é o nosso mestre definitivo, muita coisa aqui, mas não dá mais para pregar. Música. Uma coisa que eu tinha visto aqui, seu. Acho glória a Jesus, aleluia, glória a ória.
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor arrancará a casa dos soberbos, pesado isso, né? Mas e a casa do que não é soberbo? Não acaba também. Glória a Deus! Aleluia! Que será que o Senhor está falando aqui? Vou arrancar a casa do soberbo, sabe, irmãos? A soberbia é um pecado que não tem perdão. Glória a Deus, alguém fala. Mas como não tem perdão, não é que Deus não pode perdoar. Sabe por que não tem perdão? É porque o soberbo não aceita se repreendido. E não aceita que está errado, não aceita. Ele olha para si e acha que ele é o centro da razão. Olha para Deus e vê defeito em Deus, não. Tem perdão porque ele não se abaixa nunca. Não foi isso que aconteceu com o querubim caído, ele se achou a si mesmo o centro das excelências e tentou fazer Adão e Eva querer ser igual a Deus. Deus vai arrancar a casa do soberbo porque, cada um de nós aqui, ó. Terminando nossos dias, ou o Senhor fala, me dá a mão, vem cá, acabou seu sofrimento. Me dá a mão, vem comigo, bendito do meu Pai, ou se eu vou arrancar a casa, terminar os dias. Sabe o que fala da pessoa que perde a vida eterna, irmãos? Sabe o que o Senhor fala daquelas pessoas que não aceitam Ele obstinadamente? Morre sem aceitar a palavra. Olha o que fala. Vocês vão ficar num lugar aonde o bicho não morre e o fogo não apaga. Vocês já leram isso? Deus, o bicho é pesado isso, né, irmão? Glória a Jesus, aleluia. Mas olha, o que fala sobre os salvos, glória a Deus, eles serão um comigo. Como eu sou um contigo, semeia-se um corpo corruptível, ressuscita um corpo incorruptível, semeia-se um corpo animal, ressuscita um corpo espiritual. Deus vai arrancar a casa do soberano naquele dia. Vai ser um dia de grande espanto. Um dia de grande temor e tremor porque as pessoas começaram a caminhada aqui debaixo do sol, aleluia. Mas como vai terminar, irmãos? Depende de nós. Cristo, Ele morreu por nós. Então nós temos a fé que nos garante o direito de andar com Ele. Glória a Deus. Quem não aceita Cristo também não tem fé. Quem não tem fé não pode agradar a Deus e o final da estrada não é bom. Glória a Deus, viver aqui para ir para o inferno era muito melhor. Nunca ter nascido, glória a Deus, aleluia. Porque aqui quando a coisa tá ruim, você fala assim, tá ruim demais, mas pode ser que melhora no hospital. A pessoa tá com muita dor. Fala assim, pode ser que eu morra. A dor acaba morrer para a dor. Mas e no inferno, glória a Deus. E quando a pessoa lançada lá nos abismos, e aí lá na porta do inferno, deve ter uma placa lá, nunca mais sai daqui aqui. É para sempre. Você lembra de Lázaro do rico. O rico entrou em tormentas e gritava, Lázaro, põe um pouco de água na minha língua. Não posso, tem um abismo intransponível entre você e eu. Agora acabou para sempre. Deixa eu falar para os meus parentes, porque o lugar aqui é feio demais. Se eu falar para eles, pelo menos vão acreditar. Falei, não tem lá a lei, os profetas não, dá para você ir lá. Deus, não adianta invocar espírito morto, não adianta nada, glória a Deus, o tempo é aqui e agora cada um vê para onde quer ir nós. Temos que terminar nossos dias sereno, tranquilo. Não é isso, irmão? Olhar, falar assim, na minha contabilidade, graças a Deus, errei demais, mas não larguei da mão do Senhor. Se o Senhor hoje, glória a Deus, passasse por aqui com uma lista em glória a Deus, vamos fazer uns acertos aí. Glória a Deus. Eu vou te levar hoje. Hoje eu vou te levar embora quantos que tá aqui levantar. Pode levar que eu tô pronto. Pode levar que eu vou embora aí. Quantos que esconder debaixo do banco tem misericórdia. Eu não, nós temos que viver cada dia. Comose fosse o último, você não é dono de nada. Você não tem propriedade sobre nada. Sabia que tinha na lei, ora passou. Sabia que tinha na lei uma festa chamada festa de jubileu. E tem ainda entre os judeus, Deus de porque olha que interessante quando tinha Páscoa. Depois de 7 semanas, 49 dias,
tinha uma festa chamada Festa, que era a festa das semanas, ou festa de Pentecostes. Deus então tinha a Páscoa depois no qual dia, festa de Pentecostes. Pentecostes eram os primeiros frutos do campo. E aconteceu exatamente. Jesus foi crucificado, depois de 7 semanas derramamento de dons no Pentecostes. Não dá para explicar isso. Agora, porque a hora passou, mas sanas de ano. Assim, eu tinha uma propriedade, mas eu fiz meus negócios mal feitos, vendi para o meu irmão, depois vendi mais um pedaço, meu irmão vendeu o pedaço, mas quando terá 50 anos, não importa, na mão de quem esteja. Em minha propriedade ela volta para mim, porque eu sou o proprietário daquela terra. Ela tem que voltar para mim. Depois, no 5º ano, é o ano do jubileu. Vocês entendem o que eu estou falando? É uma festa onde todos os proprietários originais retomam sua própria terra, glória a Deus. Há uma terra aí que está conquistada no jubileu, nós vamos tomar posse dela ela está lavrada com sangue, é o Novo Testamentona, casa do meu pai. Tem muitas moradas, se não tivesse, eu nem convidava vocês, mas... Está tudo preparado por muito tempo. Nós ficamos como humanidade, vivendo aqui debaixo de um jugo pesado. Tanta coisa aconteceu. O homem não tinha dispensação de dom, não tinha nada. Agora veio a dispensação em Jesus. Em Jesus, nesses últimos tempos, virá uma última dispensação sobre aqueles que se santificarem. Glória a Deus. Nessa última santificação, Deus vai encher o povo dele de poder e autoridade. Essa vai ser a última e nós vamos ser grande enaltecidos, abençoados, acalmados pela presença de Deus. E aí vem um momento que nós já sabemos, glória a Deus, aleluia, um tempo marcado por Deus para um governo estranho, mas que nossas mãos não ajude nenhum governo estranho tomar posse antes da hora. Mas o que há de virá e ninguém me impedirá, essa é a palavra. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus.